Hoje você vai ter uma demonstraçãozinha de como funciona a cabeça de dois psicólogos quando eles estão batendo papo. A gente começa falando sobre um artigo que envolve saúde mental, depois a gente passa pelo Nome da Rosa, falamos um pouco sobre o índice de livros proibidos da Igreja Católica, culminamos no livro de Aristóteles sobre a poética, e então falamos dos livros que a gente tem trabalhado aqui no canal, o lado bom do lado ruim e a força boa do lado obscuro. Aí a gente chega em estado de bem-estar social, Plano Marshall, indústria farmacêutica e o mercado de diagnósticos que só tende a crescer. Então segue com a gente para dar uma conferida como tudo isso se interliga. Afonso, a primeira matéria, então, que a gente separou no dia de hoje é: as pessoas estão mais tristes e os impactos na saúde merecem atenção. Ela é do autor Cláudio. Cláudio o quê, Afonso? Cláudio Lotenberg. Essa aqui é outro código nosso, né, Afonso? Se existe uma pronúncia que a minha dislexia não me permite pronunciar, eu chamo minha parceria, que é o Afonso. Tipo, sabe o superpoder? Você chama alguém aqui para te ajudar, você tá naquele joguinho de luta, aí você chama aquele companheiro para dar aquele combo no final. É isso aí, Afonso, esse é o Você nosso sumona, combo. né? Você invoca ali uma ajuda naquele momento. Exato, Afonso. Então vamos lá, o índice de percepção negativa. E aí ele vamos falar um pouquinho sobre essa matéria, então, aqui, Afonso. A gente quis fazer uns destaques sobre ela. Ela vai começar falando aqui sobre. Tem um romance, né? Ele vai começar falando sobre romance, o nome da Rosa, enfim. Mas, Afonso, o que você separou para a gente destacar para falar sobre essa matéria hoje? Especificamente, o autor aqui dessa matéria, ele começa a associar duas coisas, né? Ele tem essa pesquisa do Instituto Gallup, ele tem os dados dessa pesquisa, e ele faz uma introduçãozinha retomando O Nome da Rosa, que é um romance do Humberto Eco, que, pelo que eu me recordo, também é filme, e foi um dos frades, né? Ali, daqueles copistas que ficam atrás do livro, do riso e tudo mais, ele é o Sean Connery, né, no filme. 1986, Afonso, parabéns, o nome da Rosa. Mas é um filme muito bom, eu recomendo, quem nunca leu ou nunca assistiu O Nome da Rosa, é muito bom. E o que acontece? Ali tem uma representação da Idade Média, onde eram reservado a determinados monges copistas, né, a reprodução dos livros. Ainda não tinha sido inventada a imprensa de tipos móveis do Gutenberg. Uhum. Então, para você poder ter uma cópia de um livro, alguém tinha que sentar e escrever à mão aquele livro. Só que nessa mesma época tinha uma coisa chamada Index Librorum Prohibitorum, que em latim é o índice dos livros proibidos da Igreja, da Santa Inquisição. Então, a Igreja, ela tinha vários livros que anteriormente, no período grego-romano, eram considerados literatura filosófica, literatura inclusive teológica, só que não cristã. Eles colocaram na lista de livros proibidos. E muitas vezes as poucas cópias ou os poucos manuscritos que tinham eram guardados dentro das abadias, dentro dos monastérios. E todo o livro, todo o filme e todo o romance do Humberto Eco se dá em torno disso, né? Se dá em torno de os frades começam a morrer, eles começam todos a morrer, e o Sean Connery vai lá investigar por que eles estão morrendo. E quando se descobre, eu vou contar aqui, é um spoiler de um filme de quase 40 anos, né? O Sean Connery no final descobre que, para impedir que as pessoas lessem um livro que fala sobre os benefícios do riso, foi passado um tipo de veneno em pó nas páginas do livro. E quando os frades iam ler, eles passavam o dedo na boca e eles se contaminavam com o veneno e acabavam falecendo, para impedir que esse conhecimento chegasse à maior parte das pessoas, né? Então é assim que o Cláudio Lotenberg acaba iniciando aqui e nos estimulando a dar seguimento na matéria que ele escreve, né? É engraçado porque é fácil a gente perceber, né, Afonso, que quais são os benefícios da alegria. Se eu fizesse uma lista aqui, perguntasse para as pessoas, né, pensando sobre isso, quais são os benefícios da alegria, do bom humor, enfim, as pessoas vão facilmente colocar, inclusive como tem ali, um bom remédio, né, e a gente vai falar que o riso é importante, enfim, a gente sabe sobre liberação de endorfina, mas
é engraçado porque quando vai falar sobre o estudo, as pessoas, na verdade, não estão ficando mais felizes, não estão ficando mais alegres, as pessoas estão ficando mais tristes, mais adoecidas. Aí eu quero chegar nesse ponto aqui da matéria. E aqui eu queria fazer esse gancho que eu fiz lá no começo. Mas tem um benefício? Porque tem uma das coisas que a gente leu, inclusive no último livro aqui junto, que é as pessoas têm falado tanto sobre alegria, têm falado tanto sobre bem-estar, mas os índices, quando começa a mensurar se as pessoas estão ficando mais felizes ou não é muito por esse caminho que a gente está indo, não, né, Afonso? Inclusive, é onde existe aqui uma indicação na matéria, né? Segundo essa Gallup, 4 em cada 10 adultos disse ter experimentado muita preocupação e muito estresse. Quase 1 em cada 3 experimentou muita dor física. Pouco mais de 1 em cada 4 experimentou a tal da tristeza. E pouco menos que isso experimentou a raiva. Então, isso, 25% das pessoas estão experimentando, nessa pesquisa especificamente, tristeza, afinal de contas, aqui. Né? Por mais que a gente esteja vendendo, e o capitalismo esteja vendendo alegria por aí, né, Afonso? Inclusive o livro, né? Eu lembrei agora o nome da Rosa, agora entendi a associação que ele fez sobre o livro proibido ali. O que isso significa, Afonso? E é interessante, né? Porque nos últimos livros que a gente leu, tanto A Força Boa do Lado Obscuro aqui, que a gente leu no canal, quanto o livro que a gente está lendo no Clube do Livro, né? Que é O Lado Bom do Lado Ruim, ambos falam que, olha, existe uma proporção entre 30-70 ou 40-60 entre emoções positivas e emoções negativas, né? A maior parte das emoções que a gente vivencia, que a gente experimenta ao longo do dia, elas são emoções negativas, de fato. E isso não deveria ser uma coisa que nos surpreende. O que tem nos surpreendido cada vez mais são duas coisas. E eu acho que talvez o Instituto Gallup, ele está tentando demonstrar isso, que essas experiências estão frequentes e as pessoas não estão sabendo lidar com elas, ou que existe um ambiente nocivo, seja cultural, social ou, aqui nesse caso, laboral, que pode estar, de alguma maneira, intensificando e ajudando isso a permanecer, né? A se estabelecer por mais tempo. Então, eu acho que aqui tem esses aspectos, né? A emoção negativa, ela é naturalmente mais presente do que as emoções positivas. Provavelmente as pessoas não sabem lidar com elas e por isso que elas trazem grande desconforto e grande dificuldade na vida dessas pessoas, mas também há de se considerar que existe um mundo material e que existe um mundo que a gente vive que é repleto de injustiças, de dificuldades e de fatores de risco também, né? Tá, Afonso, agora chama pra gente o frame aqui, que eu queria fazer uma provocação para você. Tem uma das coisas que eu já quis te questionar, mas... me lembrou? Desculpa. Fala. Sabe quando tem aqueles programas policiais, tipo... Isso! Boa. Chama pra mim! Chama pra mim! Legal. Foca em mim! O que eu falei, Batata? Isso. É que, na verdade, isso aqui é um código. Desculpa você que está aqui no Spotify, mas isso aqui era um código porque a layer que está sendo apresentada é uma que está mostrando lá a matéria. Eu queria uma que chamasse só eu e o Afonso, o rosto nós dois. E é o Afonso que controla. Eu queria fazer um sutil comentário sobre isso, Afonso. Estender um pouco mais que eu gostaria. Mas, Afonso, agora que sim, chame em mim aqui. Afonso, olha que coisa curiosa. Eu tenho uma perspectiva e eu queria compartilhar contigo, até porque a gente vai ler aqui alguns índices sobre depressão e ansiedade que tem na continuidade dessa matéria. Mas, Afonso, vou te fazer algumas perguntas. O número de pessoas diagnosticadas com TDAH nos últimos 10 anos aumentou ou diminuiu? Aumentou. Certo. Afonso, o número de diagnóstico nos últimos 20 anos a respeito de ansiedade e depressão, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Eu acho que dificilmente teve algum diagnóstico psiquiátrico que diminuiu nesse período, né? Agora, Afonso, há 30 anos atrás, as pessoas valorizavam tanto a alegria e o bem-estar como elas valorizam hoje em dia? Não tinha esse culto todo, né? Inclusive o estado de bem-estar, o que se chama de estado de bem-estar, que foi o que foi construído lá na Europa depois da Segunda Guerra Mundial,
ele tem motivos políticos muito claros, né? Para combater as ideias socialistas e comunistas da União Soviética, que falava sobre boa remuneração, boas situações de trabalho, falava sobre várias questões que envolviam bem-estar. Os Estados Unidos têm um plano Marshall, que coloca uma grana violenta dentro da Europa. Com o plano Marshall também eles fazem a OTAN, onde eles dizem, olha, inclusive vocês não precisam nem gastar dinheiro mais com defesa, eu protejo vocês. E aí se instala a Guerra Fria, e com isso a Europa consegue fazer ali um estado de bem-estar social, ao mesmo tempo que começa a nascer essas preocupações que você está falando. As preocupações em ser feliz, as preocupações em estar alegre, estar confortável o tempo todo. Afonso, e esse aqui para mim é um dos detalhes que a gente tem que sempre considerar quando a gente está lendo estatísticas, números. Por exemplo, numa época onde não se tinha tão bem estabelecido os critérios de um diagnóstico como de depressão, vou pegar a depressão que a gente vai vincular com o tema de tristeza. O TDAH com certeza é um desses expoentes atuais, mas eu vou falar de depressão. As pessoas não diagnosticavam tanto. Então, se não era tão bem estabelecido esse padrão, eu não diagnosticava tanto. E aí, olha isso. Então, dependendo do critério de avaliação, pode aumentar o índice de estar surgindo ou não, mas a população está aumentando ou não com aquelas condições. A gente, por exemplo, quem passou aqui pelo Covid-19 recentemente, vivenciou muito isso. Quanto dos índices aqui eram manipulados porque as pessoas não anotavam, né? Nem lembra da época do Covid, que você não morreu de outra coisa, porque não dava o diagnóstico CID do Covid. E aí parecia que estava morrendo menos pessoas. Esse é um dos exemplos, como é sensível, às vezes, a gente olhar um dado numérico. Então, essa aqui é a primeira ressalva, mas o Afonso já trouxe a segunda camada. Quanto existe uma influência de poder, de interesse, às vezes, na apresentação de algumas informações. Uma das indústrias que só cresce ao longo do tempo é a indústria farmacêutica, que tanto ela vai fazer uma apologia hoje em dia para cuidados preventivos. Então, assim, cara, nunca se vendeu tanto multivitamínico, nunca se vendeu tantas outras questões aqui que também são em prol da saúde, mas também como que a indústria farmacêutica vem ganhando muita grana. E quem é, Afonso? Eu sei que eu posso estar sendo... Mas aqui, já que eu chamei para mim e a gente está fazendo um negócio meio sensacionalista, Afonso... E, Afonso, quem são as principais empresas que patrocinam estudos sobre psiquiatria no mundo, Afonso? Quem são? A indústria farmacêutica, né? Eu tô passada, chocada. Tanto que existe uma boa prática dentro do mundo científico que é sempre sinalizar conflito de interesse, né? Então, se você foi financiado por uma indústria farmacêutica, teoricamente, você teria que deixar bem claro na sua pesquisa de que houve financiamento dessa fonte, e se a sua pesquisa beneficia essa fonte, você tem que olhar, as pessoas podem olhar com mais crítica para aqueles dados que estão sendo trazidos, né? Mas sim, existe uma discussão muito grande entre o DSM, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais feito pela Associação Americana de Psiquiatria, e o fato de que ela tem uma certa interferência de lobby da indústria farmacêutica nos Estados Unidos e como uma pode estar potencializando, alavancando a outra, né? Polêmico! Isso aqui já deveria virar um corte, Afonso, para a gente já ter os nossos primeiros haters aqui. Eu queria ter muito uns psiquiatras haters aqui do nosso lado. Afonso, agora você concorda com isso, acredita? Muito psiquiatra também olha tem um olhar relativamente crítico com o fato das pessoas chegarem aos consultórios deles tendo já uma espécie de pré-diagnóstico, como se tivesse preenchido ali um questionário da Capricho, né? Faço um questionário online, tenho TDAH, vou para o psiquiatra, chega e falo, eu tenho TDAH. Muitos pacientes, inclusive, quando o psiquiatra toma uma conduta adequada, o que seria uma conduta adequada? Olha, vai fazer uma avaliação neuropsicológica, a partir do laudo da avaliação neuropsicológica, a gente pensa numa intervenção. Quando os psiquiatras tomam uma decisão mais
adequada, muitos pacientes, ao invés de seguir a recomendação do psiquiatra, simplesmente mudam de psiquiatra até em conseguir um que não tem uma conduta tão adequada e já entra com a medicação assim na própria consulta, né?